Olha só, o próximo jogo da seleção é em novembro contra a Colômbia, uma data super importante, no dia 14, né? Jogo de número 1000. Então vamos conferir quais são os convocados. Na verdade, o Mano selecionou os convocados hoje pela manhã. Goleiros, Diego Alves do Valência, o Jefferson. Laterais, Daniel Alves, Adriano e Fábio Santos do Corinthians. Zagueiros, Davi Luiz, Leandro Castan, Hever, Thiago Silva. Volantes, o Arouca, o Paulinho, Ramires, o Sandro. Meio Juliano do Dnipro, o Kaká, o Oscar e o Thiago Neves do Fluminense. E os atacantes são o Hulk, o Leandro Damião, o Lucas e também o Neymar. Agora a gente faz um contato ao vivo com o Tino Marcos, que está lá no Rio de Janeiro. Mais pra cá, né? Tá lá no Rio de Janeiro, ao lado do Mano Menezes. Tirão, muito boa tarde, cara. Quais são as informações aí quentes que você tem pra gente? Boa tarde, Ivan. Pois é, como você disse, vem aí o jogo 1000 da seleção brasileira, uma história que começou em 1914, 999 jogos, 5 títulos mundiais. E desses 999 jogos, os últimos 31 foram sob o comando do Mano Menezes, que já é o 14º treinador em número de partidas comandadas da seleção brasileira. É sempre uma honra participar de uma data tão significativa como o jogo 1000 de uma seleção como a brasileira, Mano. Boa tarde. Boa tarde. Claro que sim, é uma história tão rica como a nossa, né? Nesses 999 jogos jogados. É emblemático e a gente está muito contente de poder estar participando de uma data tão especial. E a Colômbia é um ossinho duro, né? A Colômbia tem feito muito sucesso nas eliminatórias, tem o Falcão Garcia que está voando. Tem sido um adversário muito duro para os nossos irmãos aí na eliminatória sul-americana. E certamente vai ser um jogo muito bom para a gente medir tudo aquilo que a gente está fazendo, a nossa evolução, a nossa capacidade de fazer também contra adversários de ponta, aquilo que a gente já fez aí nos últimos jogos contra adversários de médio porte. E na lista que a gente acabou de ver aí, o Ivan Morel anunciou, a gente percebe que é uma relação de jogadores muito parecida com a última relação convocada. Isso é sinal de que a seleção, ela está realmente muito próxima já de um formato mais definitivo para a Copa das Confederações no ano que vem? Está. O planejamento foi feito para isso, o encaminhamento das situações exatamente que atingir esse ponto, para passar para o torcedor uma ideia muito clara daquilo que é a seleção brasileira deste momento. E os últimos jogos nos dão confiança para seguir nessa linha e confirmar de que estamos no caminho certo. Em relação ao Kaká, que volta a fazer parte da seleção e que esteve bem na última participação que teve contra o Japão, especialmente, de que maneira a falta de continuidade pode ser um problema ou não para o Kaká na seleção, Mano? Não, a questão da seleção em relação ao seu rendimento vai ser analisado de forma muito mais importante, muito mais considerada em relação àquilo que ele faz aqui. Agora, o ideal é que ele jogue mais jogos pelo Real Madrid. Eu acredito que isso vai acontecer nos próximos meses. Ele vem trabalhando muito para isso. A consideração que as pessoas têm em relação ao trabalho dele internamente é muito boa, né? É uma questão de oportunidade mesmo dos jogos e eu tenho certeza que ele vai conseguir fazer isso bem. E é bacana a gente ver o Neymar mais uma vez entre os 23 melhores do mundo, um jogador tão jovem, mas é apenas um jogador do Brasil, né, Mano? Pela tradição que o futebol brasileiro tem, não é pouco. Olha, é ótimo ver o Neymar novamente na lista dos principais jogadores do mundo. Eu acredito que já temos jogadores para que essa lista fosse maior, mas é uma escolha muito mais europeia do que outra coisa. Mas os mais novos que estão surgindo certamente vão, com o desempenho que vão ter aí na Europa e aqui no Brasil, ocupar esse espaço que sempre foi nosso em maior número nos próximos anos. Só para terminar aqui, uma curiosidade, desses 999 jogos, evidentemente que você não viu a maior parte, não viveu para isso, mas assim, qual é o jogo da seleção que você elegeria como o seu jogo preferido dessa história toda? O jogo mais importante que eu vi foi a final da Copa do Mundo de 70, né? Eu já disse algumas vezes que a seleção de 70 é a seleção que mais me encantou, porque foi a mais completa de todas. E o jogo diante da Itália na final foi muito importante para mim como torcedor brasileiro. Então, que a seleção se aproxime o máximo que puder daquela seleção de 70 já vai ser bom demais. Obrigado, Mano. Obrigado. Vamos trabalhar para isso.